é que nós nos acostumamos a conviver só com pessoas brancas. A gente vai para o teatro, só tem pessoas brancas. Isso me incomoda. Assim, já falei aqui, não é porque você está aqui, mas eu já falei isso inclusive com os meus amigos aqui, que eu me incomodo de ir a lugar. Eu fico incomodado, me sinto com vontade de ir embora. Quando eu chego em lugares em que a pessoa mais escura sou eu. Então. Sabe? E assim, eu olho em volta e não tem ninguém. Eu não quero frequentar esses lugares, eu não pertenço àquilo ali. Eu me sinto mal, sabe? É algo que... E eu não tô falando isso pra ficar bonitinho, não. Já falei isso várias vezes. Incomoda, sabe? Eu sinto falta da realidade. É isso mesmo. Porque assim, eu sei de onde eu vim. E da onde eu vim, era de outro jeito, sabe? Então, hoje eu chego em lugares que definitivamente não me representam. Eu acabo na companhia de pessoas que não tem nada a ver comigo. É isso aí, Igor. Essa é uma questão, porque no Brasil, a branquitude é tão fundamental que ela é uma espécie de norma que não precisa ser nomeada. Então, vamos lá. Os nossos critérios de beleza. Você fala assim, essa pessoa é muito bonita. Por que ela é bonita, em geral? Porque ela é loira, de cabelo liso e de olho azul. Aí você vai falar, essa pessoa é étnica. Eu acho étnico um cara, num calor de 32 graus no Brasil, usar terno. Não, mas quando a gente fala étnico, é o outro. É uma pessoa africana, é uma pessoa indígena. Vamos lá, a gente está no museu, eu trabalho no MASP, no Museu de Arte de São Paulo também. A gente chama de arte, com A maiúsculo, o que é a nossa arte, que a gente gosta, os italianos, os franceses, e chama a arte dos outros de artesanato. Essas são coisas que a gente não se dá conta, mas isso é que eu chamo de branquitude. E a gente começa a não ver. Tem uma diferença muito grande entre dois verbos que parecem sinônimos, né? Ver e enxergar. Uhum. Eu sempre digo que ver é uma capacidade biológica que quase todos nós temos, não todos, infelizmente. É mais genérico do que enxergar. Agora, quando o Igor fala que entra num lugar e se sente mal, é porque ele está enxergando. Enxergando é uma opção. É uma opção de querer enxergar. E o que a gente faz muitas vezes, não só nós, todo mundo, a gente não quer enxergar. Então, a gente normaliza, porque isso dói, né? Porque essas perguntas são incômodas. Né? E a gente resolve não enxergar. Então, nesse sentido que eu estou falando também da branquitude, que a branquitude se acostuma. Eu que estou na universidade. Mas esse argumento de que existe um racismo estrutural, eu concordo, porque literalmente existiu a escravidão, né? E o mundo é um mundo que tudo que acontece hoje, ele está acontecendo refletido do que aconteceu no passado. Se minha mãe não tivesse encontrado meu pai do jeito que encontrou, eu não estaria aqui, entendeu? Então, existe toda uma galera que foi represada de participar da economia, porque eram escravos, né? E essas pessoas, por gerações, continuaram assim. E mesmo que depois que elas foram libertas, não significa que elas... Não. É aquela coisa do corredor. Elas vão sempre estar... É todo um segmento da população que foi separado por cor, por causa de racismo, que está começando atrás na linha de chegada da corrida, exatamente. Por causa de uma maldade humana, uma ignorância nossa. Uma Se a perversidade. gente parar para pensar, isso não é inteligente do ponto de vista social da coisa. Muito bem. Porque a gente desperdiça, isso é uma coisa que o Monark fala bastante também, a gente desperdiça potencial humano. Claro, né? que se a gente está falando de 56,4% da nossa população, o que a gente está fazendo? Nós estamos desperdiçando tecnologia, conhecimento, sabedoria. E vamos lá pensar, o Monark falou bem, o Brasil, agora todo dia muda esse número, porque aumenta. Mas tem um site que todo mundo pode entrar, que se chama Slave Voyagers, viajantes escravizados. Também eu acho que é bem legal a gente falar disso. Eu sempre falo escravizados, isso não é uma regra. Mas por que eu falo escravizados e escravizadas ao invés de falar de escravos? Porque se você fala escravo, você meio que fala, teve escravo no passado. Se tivesse nascido assim, tá Exatamente. ligado? E ninguém nasceu escravo. Sim. As pessoas foram escravizadas. Né? As pessoas nasceram Congo, Angola, bem elas, né? Mas não foram escravos no passado. Mas vamos lá. Nesse site, os Slave Voyagers, viagens escravizadas, agora a gente tem um número que 12 milhões de africanos e africanas tiveram que deixar o seu continente. Mais de 300 nações diferentes. Essa também é outra coisa que a gente fala. A gente fala de Europa, você fala Europa, não. Polônia, Alemanha, Itália. Fala de África, a pessoa fala lá na África. Não é uma África, foram muitas Áfricas. Se vocês quiserem, a gente fala mais disso. Mas vamos dizer, 12 milhões de africanos e africanas deixaram o continente.
Desses 12 milhões, 10 milhões chegaram com vida nas Américas. Sério? Isso me surpreende, esse número. Nossa. Achei que era mais mortal a viagem. Nossa, eu achei que era bem menos. Pra ser É sincero. muita Sério? gente. Se você É que eu vi pensa- uns negócios, cara... Pô, tinha muita doença, os caras ficavam Muita doença. meses Não, no navio, esses tá ligado? são os caras que chegavam, mas não estou dizendo os que morriam logo depois. Vamos falar disso. É que você falou que são 12 milhões... Chegavam no com total. vida. Sim, mas foram 12 milhões que tentaram, você diz, não? Não, 12 milhões saíram, 10 milhões chegaram. Entendi, então Tá? foram... Nas 2 Américas, milhões em geral. perderam. 2 Ah. milhões se perderam no caminho. Fora os que morreram nos navios. Ou... Esses foram os que morreram no navio. Ah, entendi, Fora os que entendi. morreram assim que Foram os que chegaram e morreram tudo aqui, mais. chegaram Entendi, muitos. então. Tanto que no Valongo, que era o maior mercado de escravizados do Rio de Janeiro, havia um cemitério do lado. Porque as pessoas chegavam e morriam logo depois da travessia. Você tem razão. A travessia de Moçambique levava 2 meses. A travessia de Angola, pelo menos 1 mês. E imagina a situação. Bom, desses 10 milhões que chegaram nas Américas, 4,8 tiveram como destino o Brasil. Então, o Brasil foi o lugar que mais recebeu mão de obra escravizada. E o Brasil, diferente de outros países como os Estados Unidos, teve escravizados no... Ui, caiu. Essa foi boa. Caralho, O viado, tema tomei está até um pesado, hein, susto. Monarca? É Deus querendo tirar essa fala. Né? Olha só. Só fala. Olha, tá querendo foi censura, não foi? Essa foi, hein? Eu não vi vocês fazerem isso nunca. No caminho da minha tosse. Com menos raiva, né? É, olha lá. Parecia que ele já tava querendo sair, na real. Olha só. Pega o bracinho aí pra nós, gente. Quer um desse aqui? É. Que é o Monark, então... vai O cair. Monarca nós vai derrubar de novo. Quebrou nossa mesa, caralho. Quebrou a mesa? Quebrou a mesa? Não, Essa quebrou não. tirou uma lasquinha aqui dela, né? Bom, fala algo aí. Bom, Vamos lá. a gente tava falando, você tava falando aí Vamos das deixar o Monarca pessoas um e pouco tal. de lado, né? Mas uma dúvida que ficou, quando a gente Fala. tava falando de cota, a gente já volta para esse assunto. Tá. Mas uma dúvida que ficou quando a gente tava falando de cota era... A cota, ela é uma política que não é permanente. Provisória. Ela é provisória. Tem algo sendo feito, porque assim, na minha cabeça, eu gostaria muito que a gente estivesse investindo em educação como um plano nacional Exato. ao longo prazo, Eu sabe? também Então, acho. assim, beleza, tem a cota tá aqui para um paliativo, para dar remediada, para não sei o quê, mas a gente tem que fazer a educação de base ser muito do caralho. Será Exatamente. que... Mas não existe esse plano, existe? Não existe Então, nada sendo feito É nesse isso que eu te sentido. falei. Os índices da educação subiram muito nos 30 anos. Agora, infelizmente, esses índices estão caindo. Né, por vários motivos. Né? Mas estão subiram, caindo. então houve Subiram. ali um... É inegável que, nesses 30 anos, os índices... Bom, a questão da educação no Brasil também é um ponto muito bom. Eu não vou comparar aqui com o Japão. Né? Eu vou comparar com os nossos países vizinhos. Se você comparar com a Bolívia, comparar com o Chile, comparar com a Argentina, o índice do PIB que nós aplicamos para a educação, porque a gente tem que comparar coisa com coisa, né? Não pode comparar laranja com abacate, mas vamos comparar quanto do PIB é investido na educação. Não tem comparação entre Brasil e Bolívia, entre Brasil e Argentina. A gente investe mais? Menos. Menos? Ah, entendi. Em porcentagem de PIB. Para comparar coisas comparáveis. Isso estava melhorando. Mas agora, nesse governo, os índices estão caindo. Porque não é um governo tão impactado com a questão da educação. Mas eu concordo com vocês. A saída absoluta não é cotas. Cotas é uma possibilidade. E cotas a gente tem que É uma falar estratégia. que vem com... Sim, perfeito. E vem junto com ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São políticas de auto-orgulho. Como é que se sente uma criança negra quando ela tem um caderno de escola que os negros só aparecem ou em posições subalternas? Como escravizados, talvez, né? Como escravizados. E sempre em posições de vítimas. Porque Sim. agora a gente sabe, por exemplo, a Lei Áurea não foi um presente. A gente aprende assim, a princesa Isabel nos deu a liberdade. Vou perguntar para vocês, alguém pode dar liberdade para alguém? Não foi. Na época, as populações negras se revoltavam, faziam insurreições, fizeram rebeliões, mataram seus senhores, às vezes se suicidaram, as mulheres abortaram. Ou seja, por que a gente sempre dá... Imagina o que sente uma criança negra vendo sempre aquela posição subalterna, passiva. Isso que é ação afirmativa.
Você mudar políticas de auto-orgulho. Isso é muito importante para mudar o Brasil. Mas, o que a gente tem que impactar também? Temos que impactar na educação. Temos que investir grosso na educação. Quando o pessoal fala assim, como é que a gente acaba com a desigualdade? Eu sempre falo, olha, tem política de longo e de curto prazo. Longo prazo, e a mais segura, e aí eu concordo totalmente com vocês, é na educação. E em todos os graus. É assim que a gente sai desse buraco. Né? A gente só sai quando qualquer brasileiro que quiser poder inscrever os filhos dele numa educação fundamental de excelente qualidade. Exato. Com merenda foda, com tênis, jogar xadrez, tá ligado? No que ele for bom, e aquilo que você falou é isso, mas ele tem que ter o direito que se ele não desejar ir para a universidade, ele não precisa ir. Mas ele tem que ter o direito de que, se desejar ir para a universidade, ele tem que poder ir. Daqui a pouco a gente volta naquele outro assunto que a gente estava, mas só mais uma coisa, só por ser cota, entendeu? Eu sou mais contra a cota racial do que cota em si. Porque a cota, ela poderia muito bem ser econômica e, ao mesmo tempo, ela teria uma abrangência racial, entendeu? Eu sempre achava isso. Concordo com você. Mudei. E vou te explicar por quê. Porque antes eu falava assim, se a gente colocar a cota social, já vai pegar os negros. Vai pegar os negros. Mas o que a gente percebe com as pesquisas, de novo eu vou te falar, eu prefiro dar uma informação. Por exemplo, dados do judiciário. Se entrarem 2 pessoas para serem julgadas pelo mesmo crime, se a pessoa for negra, vamos dizer que as pessoas são 2 casos idênticos. Se a pessoa for negra, ela tem 7 vezes mais chance de ser penalizada do que uma pessoa branca. Vamos para os dados... Isso por vários fatores ou só só pela pessoa ser... Eu quero dizer, tipo... A estatística não dá essa insight interno do porquê exatamente, mas o racismo estrutural é com certeza o grande culpado. Exatamente. O racismo estrutural, o que é o racismo estrutural? É porque ele faz parte da nossa estrutura. Ele está na educação, está na saúde, está no corpo, está na lei, está na oferta de empregos, está na moradia e está nos índices de natalidade e mortalidade também. Se você pegar nas escolas, né, eu fiz um estudo sobre a evasão escolar. Os alunos negros são os que mais têm evasão. E eles narram, vamos comparar uma pesquisa quantitativa, porque o Monark tem razão, na estatística não dá qualidade, não dá agente, não dá experiência. Quais são os relatos dos estudantes negros? Muitas vezes chegam na sala e a professora já fala, você fica lá no fundo, porque você não vai passar. Ou seja, já tem uma caricatura que já discrimina a pessoa. Então, é nesse sentido que a gente fala que raça é um plus a mais. Não dá certo na tradução, né? Plus a mais quer dizer, é um mais a mais. Então, você vai ver que em todos os índices que você for pegar, pobreza, o índice de pobreza é pior entre as populações negras. Saúde, o índice é pior. Exatamente por ser pior na população negra que o argumento que a cota social por pobreza atingiria em sua maioria a população. Mas se você cruzar a questão social com questão educacional, com tudo, aí a questão racial é mais importante. Por isso que porque senão, o que vai acontecer? Você vai encerar do lado e não vai atingir a população que você quer atingir. Eu entendo. É que, tipo, por exemplo, talvez cause um pouco um sentimento de infelicidade numa pessoa que foi prejudicada por causa das cotas. E quando ela está atrelada à raça, esse sentimento de infelicidade pode ser facilmente atrelado à raça também por causa disso, entendeu? É meio que... Mas a gente tem cruzado raça com questão social. Como é que a gente faz? Pega uma pessoa que estudou 3 anos numa universidade, numa escola pública. Pelo menos 3. Cruza com questão de classe e junta com questão de raça. Então, não é que você está pegando só raça, mas a gente já percebeu que a questão racial ela é um fator a mais. Ou seja, essas pessoas são sempre mais discriminadas. Então, a gente está cruzando isso tudo, pelo menos na Universidade de São Paulo. Mas a experiência de 10 anos, lá não são 10 anos, mas a experiência coletiva do país, né? Porque na USP não temos ainda 10 anos de cotas, mostra o quanto o mais acertado é focar na questão racial. Tá. Para mim aqui, tipo, como é uma parada que tem tempo, eu acho que ok, entendeu? Porque... Essa que é a questão. E por isso que você tem que avaliar agora, que foi o começo da pergunta do Igor. Você tem que avaliar sistematicamente, porque você tem que aprimorar.
ver o que está dando certo e o que não está dando certo. A gente começou só com cota social e viu que não estava dando certo. Entendi. Então, a questão racial foi aprimorada. Entendi. Vocês viram que não estava dando certo porque estavam entrando pessoas brancas, pobres, e não pessoas negras, não pobres. Entravam. Entendi. Não entravam, de jeito nenhum. Faz sentido, entendi. Era nesse, já é um aprimoramento. Faz sentido. Eu acho que, então, na minha visão, é só importante que seja temporário, entendeu? Porque... Provisórias. Exato. Fala. Porque ao longo prazo, as cotas elas podem ter um efeito perverso também. Não, tipo... a ideia não é perpetuar essa situação. Por isso que eu falei, é preciso desigualar para depois igualar. Por isso que são provisórias. E as pessoas negras que acharem que não querem entrar por cota, muita gente faz essa opção, que não entrem. Né? Eu acho que pode ser que alguém se sinta assim e fala assim, porra, eu não preciso de cota, eu sou plenamente capaz de não tem nenhuma obrigatoriedade. Competir de igual para igual ali com todo mundo. Né? Mas não é verdade para todo mundo isso aí. Não é verdade, não é verdade para a maioria da população brasileira. Sim. Sim. Eu entendo. No final das contas, eu acho que se tiver cota ou não é uma coisa que vai fazer uma diferença. E as pessoas têm que parar de achar assim, eu fui prejudicada. Não foi. A pessoa se auto-prejudicou. Porque se ela não entrou, é porque ela não fez os pontos que deveria fazer. E vamos lá comparar. Se você tem, que era aquilo que a gente falava antes, que acho que eu não completei bem a ideia, por minha culpa. Se você é uma pessoa que estudou numa escola privada, tem uma família estruturada, fez curso de inglês, fez curso do que quiser, e você fez os mesmos pontos que uma pessoa que trabalha o dia inteiro, vai para a escola. Quem que eu quero que entre? Quem que é o cara que vai ser mais apto nos seus termos? O cara que veio de uma escola pública, mais, que se esforça e fez o mesmo ponto. Então, ninguém está sendo prejudicado. É a pessoa que se prejudicou. Concorda? Assim, a minha crítica com a cota é só que, não é o que vai mudar o mundo de verdade, na minha opinião. Até porque a gente está caminhando para um mundo cada vez menos dependente da faculdade, entendeu? E eu acho que é natural... não sei, viu? Olha lá. Vê quem está nas posições de mando, né? Nos grandes conglomerados. O que é legal que você está dizendo é que ainda bem que a gente tem outras opções na vida. Mas, se você pensar no pleno emprego... É que, por exemplo, hoje tem muita galera ganhando dinheiro com programação, entendeu? Claro que você pode fazer uma faculdade de programação, mas a maioria das pessoas, os que ficam bom mesmo, elas aprendem na raça, tá ligado? E hoje em dia você aprendeu... Ainda bem que então, tem. Aprender uma profissão, hoje em dia, está cada vez menos dependente da faculdade. Esse é o meu argumento, entendeu? É que eu acho que a gente vamos de novo, sempre pensar proporcionalmente. Proporcionalmente, né, se você pensar quais são as pessoas que estão nas lideranças, né? E vamos pensar em Brasília também, vamos pensar nesse mundo que é real também. Né? São pessoas que fizeram a universidade. Então, se a gente não quer no Congresso, né? A gente não está falando do Congresso. Não, Congresso não. Não, Congresso não mesmo. Nem Senado. Por isso que eu tenho um pouco de cagaço de confiar esses caras, se é que são eles que fazem esse tipo de sei lá... Engenharia? Não, esse tipo de estudo, se X política está funcionando mesmo. No caso, por exemplo, quem é que vai de fato estudar se as cotas funcionam de verdade? Será que a gente tem qualidade para discutir Falou tudo, isso? Igor. Eu morro de medo. Por isso que eu acredito muito na sociedade civil brasileira e por isso que eu acho legal esse espaço que vocês estão abrindo para mim aqui. Porque os políticos, no fundo, somos nós, né? Se a sociedade civil botar pressão nesse sentido, eles vão votar como a gente quer. Se não botar, por isso que eu acho que esse é um tema muito importante. Se deixar, não mesmo.